Olá, conselheiros tutelares de Santa Catarina, sejam todos bem-vindos. Neste módulo nós vamos trabalhar a política de assistência social aqui no nosso estado, contextualizando no âmbito brasileiro e trazendo para o cotidiano e para a realidade nossa aqui do estado de Santa Catarina. A política de assistência social, ela é uma política pública de direito do cidadão e dever do Estado. Ela trabalha com a proteção social das famílias. O que significa proteção social das famílias? As famílias nos territórios, nos municípios onde elas vivem, onde elas moram, onde elas vivenciam o seu cotidiano familiar e comunitário, numa dada situação em que ela, por si só, não dê conta de poder resolver algumas situações de fragilidade de vínculo familiar ou comunitário, procuram a assistência social para poder tê-la atendida. A assistência social, ela trabalha na oferta de serviços socioassistenciais, que são serviços continuados ofertados às famílias, trabalha com programas e projetos, que são programas e projetos complementares à oferta desses serviços, que venham a qualificar o atendimento e a melhoria de condições de vida no seu território, e também trabalha com bens materiais, que são os benefícios, benefícios tanto de transferência de renda, o benefício de prestação continuada e os benefícios eventuais, que são para algumas situações eventuais e temporárias em que as famílias, por uma situação de vulnerabilidade social, não conseguem naquele momento dar conta das necessidades básicas, como um exemplo a própria questão da alimentação. Então, a assistência social, a política de assistência, ela trabalha com serviços, programas, projetos e benefícios que venham garantir a proteção social às famílias que vivem, que moram e que têm toda uma trajetória de vida nos seus territórios, nos seus municípios. Quando a família precisa da proteção social, ela procura então a política de assistência social. A política da assistência social, ela foi aprovada através de uma lei que nós chamamos de LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, aprovada lá em 1993, e de lá para cá, então, os municípios, inicialmente de uma forma bastante tímida, em espaços alocados dentro das prefeituras, instituíram e organizaram essa política pública, naquele período, então, delegando ao profissional assistente social essa atribuição e função de executar a política pública de assistência social. Com o passar dos anos, em 2005, nós tivemos uma grande inovação na política de assistência social, onde nós tivemos um marco bastante significativo, onde houve mudanças significativas em relação a qualificação e oferta dessa política, onde nós passamos a ter então o que nós chamamos de equipamentos sociais da assistência social, que é os espaços físicos onde esta política então ela é ofertada. Lá no meu município, o que é importante que o Conselho Tutelar saiba em relação à política de assistência social? Onde fica o CRAS, onde fica o Centro de Referência da Assistência Social. Por quê? Porque o Centro de Referência da Assistência Social, ele é um espaço público, um espaço físico público, onde a equipe técnica, o psicólogo, o assistente social, o coordenador, garantem a oferta da proteção social àquelas famílias que por alguma fragilidade de vínculo familiar ou comunitário precisam acessar então esta política pública. É importante aqui dizer que a assistência social, ela é diferente no contexto da política de saúde e de educação, no sentido de que ela é para quem dela precisar. Ela não é uma política universal que atende a todos. No entanto, ela não tem um recorte vinculado a uma questão de renda. Um exemplo, uma criança ou um adolescente que se envolve num ato infracional, ele é o adolescente que vai cumprir uma medida socioeducativa, no caso do ato infracional, a criança não é aplicada medida socioeducativa, ao adolescente é aplicada uma medida socioeducativa. Quando ele vai cumprir essa medida socioeducativa, ele procura então a assistência social, no sentido de poder cumprir essa medida socioeducativa, e não necessariamente é um adolescente de classe média baixa que se envolve em ato infracional. Então, indiferente da condição de renda dele ou econômica, ele é naquele momento um adolescente e sua família que precisam da proteção social, que precisam da política de assistência, que precisam que o Estado garanta a ele a proteção social e que ele possa cumprir essa medida socioeducativa, atendido na assistência social,
social e superar essas situações, então, que ele está vivenciando. É importante que o conselho, né, os conselheiros, o conselho tutelar, os conselheiros tutelares compreendam e entendam esta política pública, porque ela trabalha tanto no viés da prevenção, da proteção, como também ela trabalha nas violações de direitos e ela trabalha no rompimento de vínculo familiar temporário e excepcional. E todos esses níveis de proteção executados pela política da assistência junto aos municípios, onde vocês vão atuar, onde vocês atuam, onde vocês vão dar início a um novo processo de trabalho, é importante que vocês conheçam essa rede, saibam exatamente aonde que vocês podem encaminhar um adolescente, uma criança, uma família, a acessar a proteção social quando ainda uma violação de direitos não aconteceu, mas que muitas vezes há uma fragilidade de vínculo familiar e comunitário e que, se não for atendida, pode vir a ser uma violação de direitos. Então, se entende que quando o Conselho Tutelar ele trabalha no viés de zelar pelos direitos da criança e adolescente, o zelar pelos direitos da criança e adolescente não é um atendimento que se faz só quando a violação aconteceu. É um trabalho que precisa ser feito articulado em rede, com todas as políticas públicas, no trabalho da prevenção e da proteção, para que nenhuma criança e adolescente seja violada dos seus direitos, né, da garantia dos seus direitos. Então, a política da assistência social, ela trabalha nesse viés da proteção, da prevenção, no viés do atendimento da violação de direitos contra a criança e adolescente e também no sentido do acolhimento quando da necessidade de um trabalho social das equipes técnicas da assistência com a família para que a criança possa retornar, então, para a sua família de origem, para o seu local de moradia, para a sua comunidade e para todo aquele cotidiano a qual ela vivencia. Então, nós tivemos, a partir de 2005, um avanço bastante significativo nesta política pública. Os municípios avançaram no sentido de não necessariamente mais ter um espaço lá dentro da prefeitura para poder atender essa política pública, mas ele se estendeu em equipamentos sociais. Esses equipamentos sociais, então, é o CRAS, o Centro de Referência da Assistência Social, que nós chamamos que é a porta de entrada das famílias, que é onde as famílias procuram esta política pública, onde elas procuram a proteção social e onde hoje elas têm uma identidade desta política para poder acessar. Além, então, hoje no CRAS, né, nós temos equipes psicossociais, psicólogos, assistentes sociais, coordenadores, orientadores sociais que trabalham também nos serviços ali executados para poder garantir esta proteção social. Em relação ao SUAS, nós avançamos também no sentido das equipes, onde antes nós tínhamos um único profissional, que era o assistente social, que foi o primeiro profissional a ser chamado para atuar nesta política pública, porque tinha na sua formação disciplinas relacionadas às políticas sociais. Com a vinda do SUAS, nós hoje temos 12 categorias profissionais que compõem esta política pública. Nós temos o que nós chamamos de equipes psicossociais, que são equipes de referência obrigatórias que devem estar lá no CRAS para poder fazer esse acompanhamento às famílias. Esses profissionais é um psicólogo e um assistente social, né? E tem também um orientador social que coordena os grupos de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, mas que são profissionais que fazem todo um trabalho de acompanhamento a essas famílias para que as violações de direitos não aconteçam e também para que essas violações de direitos, de alguma forma, elas sejam superadas, né, quando presentes numa dada família. Então, o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, ele é um sistema que ele veio para organizar como que seria essa oferta de serviços dentro da política de assistência. Nós, por muitos anos, os municípios, quando nós não tínhamos o SUAS antes de 2005, a cada gestão que assumia a administração municipal, ela vinha com programas e projetos a serem executados para os vários segmentos: idoso, criança, adolescente, mulher, enfim. E esses programas e projetos, eles tinham início, meio e fim. E quando vinha uma nova gestão municipal, a gestão municipal, então, ela dava início a outros programas e projetos.
O que isso significava? Que nós não tínhamos continuidade na oferta de serviços, nós não tínhamos serviços, nós tínhamos programas e projetos com início, meio e fim. A partir da vinda do SUAS, nós passamos a ter serviços socioassistenciais continuados e que, indiferente de qual administração que sai ou que assume a administração municipal, esses serviços eles continuam sendo executados da mesma forma. Então, esse foi um grande avanço também na política de assistência. Hoje, se nós formos em qualquer um dos municípios aos quais vocês atuam como conselheiros tutelares, nós temos em 99% hoje dos municípios nós temos CRAS. Nós temos somente 4 municípios que ainda não implantaram, que estão em processo de implantação. Então, todos os municípios têm o centro de referência da assistência social, que é a porta de entrada dessas famílias. É extremamente importante que vocês visitem os CRAS, que vocês conheçam qual é o equipamento, que vocês conheçam quais são os profissionais que atuam lá, que vocês conheçam quais são os serviços ofertados, quais desses serviços atendem criança e adolescente, de que forma vocês vão fazer encaminhamentos, para o atendimento no sentido protetivo dessas crianças e adolescentes para inserção nesses serviços. Então, a assistência social hoje, ela tem um rol de serviços que a gente chama de serviços socioassistenciais, onde são serviços de referência para as famílias. Como nós temos o CRAS, nós temos outros equipamentos que eu vou detalhar também, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social e os demais equipamentos que a gente chama de alta complexidade, que são os abrigos, as instituições de longa permanência na área do idoso, que são as casas-abrigos para mulheres vítimas de violência, que são equipamentos, então, de alta complexidade, que são os equipamentos que atendem quando já houve um rompimento de vínculo familiar, quando já houve uma violação de direitos. Então, é bem importante sinalizar e nós termos muito claro, enquanto conselheiros tutelares, que a política pública de assistência social, ela é uma política pública de direito do cidadão, de direito das famílias que vivem naquele território, naquele município, e é um dever do Estado, e quando a gente fala dever do Estado, no caso do município, de poder prover e ofertar essa política pública para aquelas famílias que desta política necessitarem. Então, é importante conhecer que existe um equipamento público que faz esse atendimento. Novamente eu reforço, fazer a visita para poder conhecer quem é essa equipe, quem são esses serviços ofertados, com o que eles trabalham, de que forma nós podemos estar fazendo esse encaminhamento, quando identificarmos também a necessidade de uma medida protetiva em relação a uma desproteção social, vinculada a uma criança ou adolescente, ou uma situação de violência, enfim. Então, a assistência social, ela trabalha também no atendimento e no acompanhamento dessas violações de direitos. Por isso, ela tem uma relação muito próxima com o Conselho Tutelar, que é quem zela pelos direitos da criança e adolescente. Nós entendemos que os conselhos tutelares também têm uma responsabilidade no sentido de trabalhar a prevenção, de trabalhar a proteção e não esperar que a violação de direitos aconteça para que ele possa atuar. Esse trabalho integrado com a política de assistência é extremamente importante, como também é em outras políticas públicas. Então, é de extrema importância que esta articulação no município ela aconteça, entre a política de assistência social e os conselhos tutelares. Quando nós falamos que a assistência social ela trabalha com a proteção social das famílias, ela trabalha, como nós denominamos, em 2 níveis de proteção: a proteção social básica e a proteção social especial. Na proteção social básica, nós atuamos com os serviços que trabalham com a prevenção e a proteção, como eu já sinalizei anteriormente. Quando nós falamos na proteção social especial, nós temos 2 níveis desta proteção social especial. Nós temos a proteção social especial de média complexidade e nós temos a proteção social de alta complexidade. A proteção social de média complexidade, ela trabalha com crianças e adolescentes e suas famílias que já tiveram uma violação de direitos.
Então, já houve aí uma situação de trabalho infantil, de violência psicológica, negligência, violência física, sexual, violência psicológica, alienação parental e todas aquelas violências que a gente, né, conhece, que são trabalhadas em relação à criança e adolescente. Na média complexidade, qual é o trabalho principal? É cessar o ciclo de violência, trabalhar na perspectiva de que esse ciclo de violência ele cesse e poder fazer o acompanhamento desta criança e adolescente para que ela supere essas situações traumáticas que estas violências causaram, né, em relação às suas perspectivas de vida e projetos de vida futuro. Então, a média complexidade, ela trabalha com as violações de direitos. Em relação à alta complexidade, a alta complexidade ela vai atuar quando uma situação de uma criança ou adolescente passou por uma situação de violação de direitos e por um dado período da sua vida ela precisa ser acolhida ou protegida por algum equipamento social, até que a família seja trabalhada, né, até que haja um trabalho social por estas equipes também da política de assistência social com a família para que a criança ou adolescente possa retornar. O que é importante quando a gente fala na alta complexidade? Que a alta complexidade sempre ela vai ser pensada na política de assistência social como eventual e temporária, principalmente em relação à criança e adolescente. A alta complexidade ela é um serviço ofertado, uma proteção ofertada num dado período, sempre na perspectiva de que esta criança e adolescente vai retornar para a sua família de origem, que ela possa retornar então com quem ela convivia ou vivia no momento em que ela passou por uma situação de violação de direitos. Quando não há essa possibilidade, aí é que entra o que nós chamamos de família substituta, que é a possibilidade de alguém da sua família extensa, tios, tias, enfim, poder ter a guarda dessa criança, ou então uma situação de adoção. Então, a adoção ela é a última alternativa numa situação em que a criança precisou temporariamente ser retirada da sua casa por situações graves de violação de direitos ou de violência. É bem importante, neste caso, nós destacarmos que o acolhimento, a identificação pelo próprio Conselho Tutelar da necessidade do acolhimento, ela precisa ser numa situação gravíssima de violação de direitos. Então, quando muitas vezes o Conselho Tutelar, em algum momento, entendeu que teria que acolher uma criança ou adolescente por uma situação de negligência, como exemplo, a negligência ela precisa ser compreendida no sentido de que a família ela tem condições de fornecer, de atender as necessidades básicas de uma criança ou adolescente, que é fornecer alimentação, fornecer vestimenta, fornecer habitação, fornecer educação, e ela não o faz. Ela tem essa condição, mas ela não o faz. Isso é uma situação de negligência familiar. No entanto, quando eu chego numa dada família e as crianças estão sem alimentação, estão numa situação de violação dos seus direitos básicos, mas a família não tem condições de oferecer essas condições básicas, é necessário uma articulação do Conselho Tutelar com toda a rede protetiva de políticas públicas do município, em especial da assistência social, para que de fato se avalie essa situação. E o que é possível a própria política da assistência social, no acompanhamento desta família, na concessão, no acompanhamento, na oferta de um serviço socioassistencial e muitas vezes na necessidade, na oferta de um benefício eventual, temporário e eventual, para dar o suporte a essa família que não justifique a necessidade da retirada de uma criança ou adolescente da sua família de origem. Então, essas situações, elas precisam sempre ser muito bem avaliadas. Não pode ser algo simples em que a gente busca uma alternativa, não, vamos acolher até que a família se organize. E muitas vezes esse se organizar, ela traz vários elementos da realidade dessa família, que muitas vezes é o desemprego, são situações de saúde mental, são situações de dependência química, que se não houver todo um movimento da política de assistência, da saúde, da própria educação,
onde essas crianças e essas famílias têm como uma referência, como política pública, não se consegue superar aquela situação de vulnerabilidade, ou de pobreza, enfim. Então é bem importante que o próprio Conselho Tutelar, ele também tenha esse olhar mais amplo, né, para aquilo que de fato é uma violação de direitos, em função da família ter a condição e ela não oferecer, e aquilo que se trata então de uma violação de direitos no sentido de ela não ter essa possibilidade de oferecer a garantia da proteção das suas crianças e adolescentes. Então, vocês vejam que no contexto da política de assistência social, nós trabalhamos com 3 níveis protetivos, né? A proteção social básica, a proteção social especial de média complexidade e a proteção social de alta complexidade. A diferença entre elas é que lá na proteção social básica, eu trabalho com a proteção, a prevenção, para que as violações de direitos não venham acontecer com as nossas crianças e adolescentes. Na média complexidade, eu já trabalho com crianças e adolescentes que tiveram violação de direitos. E na alta complexidade, eu trabalho com crianças e adolescentes que tiveram violação de direitos e que, em função desta violação de direitos, precisaram de uma medida protetiva e de um acolhimento temporário, eventual, para que a família possa se organizar, para que possa ser feito um trabalho social com essa família e ela possa retornar para casa. Então é bem importante que nesse diálogo, vejam o quanto é importante o diálogo do Conselho Tutelar com a política da assistência social e vice-versa, a política da assistência social dialogando também com o Conselho Tutelar no sentido de poderem fazer ações também integradas, protetivas, preventivas, zelando pelo direito das crianças e adolescentes. E não somente quando a violação de direito já aconteceu, aí tanto a política pública quanto o Conselho Tutelar se mobilizam ou se movimentam para poder cessar uma violação de direitos. Esta é a lógica principal de todo o trabalho integrado em rede. É garantir, em primeiro lugar, que as violações de direitos elas não venham a acontecer em relação às crianças e adolescentes. É bem importante também nós falarmos com os conselheiros tutelares sobre a questão do serviço de alta complexidade para crianças e adolescentes com rompimento de vínculo familiar. Então, naqueles casos em que precisa de uma medida protetiva, em que estas crianças ou adolescentes precisam ser acolhidas nos abrigos institucionais, casas-lares ou famílias acolhedoras. Então, quem determina uma situação de acolhimento? Somente o sistema de justiça. O Conselho Tutelar, em hipótese alguma, ele define por uma decisão de acolhimento, né? Então, sempre que ele identificar a necessidade de um acolhimento de uma criança ou adolescente, ele vai acionar o sistema de justiça, né? Para que este possa, sim, determinar o acolhimento institucional ou familiar. Numa situação em que o Conselho Tutelar ele identifica a necessidade de um acolhimento, ele não consegue acionar o sistema de justiça, ele deve, né, levar esta criança ou adolescente para um serviço de acolhimento. Então, é bem importante que os conselheiros tutelares saibam no seu município qual é o serviço que atende criança e adolescente quando precisa ser acolhida. É um abrigo institucional? É uma casa-lar? É uma família acolhedora? É um serviço de família acolhedora? Em que sentido? Quando ele precisar acionar, ele vai ter o contato da pessoa que coordena esse serviço de acolhimento e ele vai poder, sim, então, fazer esse encaminhamento para o acolhimento. Se for um acolhimento institucional ou uma casa-lar, o próprio Conselho Tutelar ele vai, então, levar a criança até esse serviço e, quando for no caso de serviço de família acolhedora, ele vai comunicar o coordenador do serviço e este coordenador ou coordenadora do serviço de família acolhedora é que vai receber a criança e, em contato com as famílias, a partir do credenciamento dessas famílias, do conhecimento dessas famílias, é que a equipe técnica do serviço de alta complexidade de família acolhedora é que vai levar a criança até a família a qual estará acolhendo, onde a criança vai ficar. O que é importante aqui nós destacarmos? Foi elaborado um formulário
para situações de acolhimento emergencial. Porque o que acontecia? Em algumas situações, o Conselho Tutelar precisava acolher emergencialmente uma criança e ele não conseguia essa determinação judicial imediata. Só que ele não pode, em hipótese alguma, o Conselho Tutelar pode ficar com a criança, nem no Conselho Tutelar, nem em qualquer outro espaço do município. Quando precisa acolher, né, ou precisa, a criança não tem condições de ficar na sua família de origem, na sua casa, o Conselho Tutelar, então, por uma situação emergencial, vai levá-lo, então, ao serviço de acolhimento. E muitas vezes esta criança era acolhida sem um documento legal ou base para que o próprio serviço de acolhimento pudesse fazer este acolhimento inicial lá no serviço e em 24 horas comunicar o sistema de justiça para que ele tomasse as devidas providências e emitisse então o guia de acolhimento. Então é bem importante que os conselhos tutelares identifiquem no seu município se existe um abrigo institucional, uma casa-lar ou se é o serviço de família acolhedora. Se o município não tem nenhum destes serviços, tá? Nem casa-lar, nem abrigo e nem família acolhedora, a Secretaria Municipal de Assistência, que é a gestora desta política, que é responsável pela oferta desse serviço, deverá ser comunicada quando da necessidade do acolhimento, porque alguns municípios têm termos de colaboração ou vagas com outros serviços em outros municípios próximos do município sede. Então esta informação é bem importante que os conselheiros tutelares na área da assistência social tenham ciência, conheçam, né? Visitem o CRAS, visitem o abrigo institucional, a casa-lar, conheçam, né, se existe o serviço de família acolhedora ou não no município, para poder fazer o acolhimento e o encaminhamento mais adequado possível. E é importante também esse diálogo com a própria rede, com a alta complexidade, enfim, para poder direcionar da melhor forma possível, não revitimizando esta criança que por uma situação excepcional da sua vida já está sendo retirada do seu vínculo familiar. Então, nós temos também a média complexidade, né, a proteção social especial de média complexidade, que é aqueles serviços que atendem às crianças e adolescentes que tiveram uma violação de direitos, envolvidas no trabalho infantil, nas diversas violações de direitos. Nós temos somente 101 municípios que têm o CREAS, então onde não tem esse equipamento, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, na maioria dos municípios o atendimento da proteção social especial de média complexidade é realizado na Secretaria Municipal de Assistência Social ou no órgão gestor municipal. Então também é importante vocês identificarem se no município de vocês tem CRAS, CREAS, se tem o abrigo institucional, família acolhedora, e se não tiver um destes equipamentos, no caso CREAS ou o abrigo institucional, família acolhedora ou casa-lar, confirmar, né, com a gestão municipal se é lá na gestão para onde vocês precisam fazer esses encaminhamentos de violação de direitos. É de extrema importância na política de assistência social que haja um trabalho integrado, fortalecido com os conselheiros tutelares, com o conselho tutelar, na garantia de toda essa proteção social às crianças e adolescentes. Então, a assistência social ela tem uma obrigação, um compromisso, né, de atuar na proteção social das famílias, principalmente aquelas famílias onde tem criança e adolescente, que é a prioridade absoluta, garantindo então a proteção integral dessas crianças e adolescentes. E aí esse diálogo do Conselho Tutelar com a política de assistência ela é fundamental para que se defina exatamente quais são os fluxos, para que se tenha clareza de quais são os casos em que o Conselho Tutelar encaminha para uma medida protetiva de acompanhamento pelo PAIF lá no CRAS, ou de inserção no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças de 0 a 6 ou outras faixas etárias, porque o serviço de convivência ele atende grupos até 18 anos, aí precisa verificar no município quais as faixas etárias que o município tem.
Se o Conselho Tutelar identificar que tem muita demanda para outras faixas etárias em que o município não esteja ofertando o serviço, pode haver um levantamento desta demanda junto ao Conselho de Direitos, para que o Conselho de Direitos leve essa demanda ao gestor municipal de assistência, se possa ampliar esses grupos de serviço de convivência também, para que o Conselho tenha também uma retaguarda no sentido da proteção, do fortalecimento do vínculo familiar e comunitário dessas crianças. Então é extremamente importante, primeiro foco, ele precisa ser um trabalho integrado do Conselho Tutelar com assistência social no olhar da prevenção e da proteção, para que as crianças não sejam violadas dos seus direitos. Quando estas forem violadas dos seus direitos, o Conselho Tutelar vai atuar encaminhando, fazendo esses encaminhamentos, aplicando essas medidas protetivas na média complexidade, com aquelas equipes que já vão fazer um acompanhamento para superar, para cessar os ciclos de violência e para poder fortalecer para um projeto de vida futuro. E caso isso também não seja possível, a alta complexidade, que é um acolhimento temporário eventual. É bem importante que isso esteja bem claro. O acolhimento de uma criança adolescente ele é excepcional, eventual, temporário, e há necessidade de todo um trabalho da rede também integrado, articulado, com o envolvimento, acompanhamento também do Conselho Tutelar, no sentido de garantir que esta criança e adolescente estão sendo protegidos até que eles possam retornar para a sua família de origem. Deixo aqui um destaque bastante significativo para esse trabalho articulado, dizer que nós acreditamos muito no trabalho dos conselheiros tutelares. O trabalho dos conselheiros tutelares, ele vem contribuir muito para que as violações de direitos não venham a acontecer e que é uma prerrogativa de todas as políticas públicas, chegar antes, prevenir, proteger, garantir à população o atendimento. E nós também trabalhamos nesse viés e nesta proposta. Desejo a todos um excelente trabalho e que vocês tenham um ano bastante produtivo enquanto conselheiros tutelares nos nossos municípios aqui no estado de Santa Catarina.